Muitíssimo bom dia para todo mundo. Começa mais um dia de leitura da palavra, mais um dia de leitura bíblica. Que a glória de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo possa derramar sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Começa o quarto dia de leitura da Bíblia. Tá comigo até aqui? Como é bom a gente estar junto, tantas pessoas chegando. Já fala onde você está, de que nação, que país, que cidade você nos acompanha. Deus te abençoe. Como é bom acordarmos já na primeira hora que a gente acorda aqui na manhã, não primeira hora, que eu vou bem antes um pouquinho, mas como é bom já acordar, já lendo a palavra de Deus, oferecendo a primícia do nosso dia ao Senhor. Talvez você não está aqui ao vivo, está em qualquer outro momento do dia, que Deus te abençoe também. Como é bom a gente estar junto, estou vendo tantas pessoas chegando aqui, muitas pessoas de Curitiba, Águas Claras, Brasília, Deus abençoe. Já na academia em São Paulo, Deus abençoe aí também, em nome de Jesus. Diz onde você está, Brasília, Deus abençoe. Santo São Paulo, Deus te abençoe aí. Muitas pessoas chegando para a leitura da Bíblia. Cotia, São Paulo, Deus abençoe o nosso dia. São José dos Pinhais, vamos nessa, teens conectados, Deus te abençoe. Muitas pessoas chegando, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Maringá, Paraná, Deus abençoe aí também em nome de Jesus. João Pessoa, Paraíba, Deus abençoe. Bom dia, boa tarde no Japão, Deus abençoe aí. Salvador, Bahia, quantas pessoas, meu Deus. São José dos Pinhais, já falei, São Paulo de novo. Que Deus possa abençoar nosso dia. Londrina, Paraná, Deus abençoe. Estou no trem em São Paulo. Muito bem, Jaraguá. Sabe o que eu quero que você faça hoje? Eu sei que é cedo de manhã, talvez você nem preparou teu penteado, mas tira uma selfie, você junto com a Bíblia, você junto com o plano de leitura e me marca. Vou preparar um post para colocar no feed aqui, ó. Tira uma selfie, me manda inbox. Ou então me marca no teu stories para eu poder tirar um print. Quero fazer um post no meu feed com o maior número de pessoas possível estudando a Bíblia. Então se prepara aí, passa uma maquiagemzinha para as irmãs se quiserem, mas faz isso aí, tá? Então vamos nessa, tem muitas, a Toyota Japão, bom dia pastor, já estou no trabalho, muito bem, Deus abençoe aí em Colombo, Câmara Municipal de São José dos Pinhais, Deus abençoe, faz uma selfie aí se você quiser e me marca, manda nos stories. Várias pessoas tiram da Bíblia, que eu sei que às vezes está de manhã ainda acordando, mas tira uma selfie aí você, ou do teu local de trabalho e marca onde você tá? Então, por exemplo, tira uma selfie, estou aqui em Curitiba, tira uma selfie, estou aqui em Brasília. Ou se você fala, não estou em condições nenhuma de selfie, essa hora da manhã, não tem problema. Tira da tua Bíblia, do local onde você está e marca o local onde você está, eu quero fazer um post aqui. Vamos orar? Vamos começar em nome de Jesus Cristo esse dia? Senhor, nós estamos na tua presença, nós viemos aqui adorar o teu nome. Estamos já no quarto dia de leitura da palavra. Eu te peço que o Senhor venha e fale conosco agora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Que os céus possam se abrir sobre nós, o nosso entendimento se abre, nós escutemos a tua palavra, nós escutemos a tua voz, Senhor. Fala conosco nessa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos começar a leitura da palavra de hoje? Vamos lá? Vou tirar os comentários agora aqui, só nesse começo aqui, para a gente no final voltar com os comentários da nossa live. Abre a Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 43. Ontem, então, entrou na história da narrativa da nossa leitura bíblica aqui um personagem bastante importante, José. José é um grande homem de Deus que nos vai ensinar muitos princípios de perdão, de maturidade, de sabedoria administrativa, de excelência que vem da parte de Deus. José, na verdade, é um grande tipo de Jesus Cristo. Lembre-se que ao nascer, quando ele vai nascer, sua mãe Raquel diz, eu vou chamar esse filho José, porque eu ainda vou ter outro filho. José literalmente significa que o Senhor me acrescente outro, que exista continuidade. O que José está nos ensinando, então, que a história de José está nos ensinando, é que quem perdoa, quem tem sabedoria para administrar, quem tem um coração perdoador, quem tem princípios com Deus porque não peca, não cai, é alguém que vai viver ou vai ter continuidade em sua história, vai deixar um legado em sua história. Quem vive assim, vive para continuidade, é o que José está nos ensinando. Agora, na história de José,
Vou ler para vocês aqui algumas anotações, muito do que eu uso aqui, e essa temporada é especial porque você tem material de apoio, se quiser. Tá aí os devocionais da Bíblia, você pode ir lá no felipeparente.com e adquirir o teu box completo. Tá aqui, ó, deixa eu mostrar o box aqui, vai. Ó. Daqui a pouco em alguma live eu sorteio um desses, tá? Mas eu vou ler para você alguns paralelos da vida de José, porque lembra que eu te falei que sempre que tivesse um temperinho, sempre tivesse uma informação extra, eu ia falar sobre as relações entre a tipologia e o fato, a figura e a sombra. Vamos ver? José e Jesus têm muita semelhança, gente. A história de José e a história de Jesus são muito semelhantes. Vou te falar algumas coisas para você poder anotar. Então, papel e caneta na mão, se prepara. Vou até tomar uma água aqui. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelo seu próprio povo, os judeus. José sai para chorar sozinho quando ele vê o seu irmão. Nós vamos ler isso, Benjamim. Jesus também vai para o Getsemane sozinho para se preparar para morrer na cruz. José se assentou à mesa com seus irmãos, os mesmos que o tinham traído. Jesus se assentou à mesa com seus discípulos para ceiar, inclusive com Judas, que iria traí-lo. José serviu 5 vezes mais no prato de Benjamim. Nós vamos ler tudo isso hoje. Jesus teve 5 ferimentos na cruz. 5, então, é o número bíblico da graça, do favor que eu não mereço. José foi vendido para o Egito para preservar sua vida. Lembra que ele é vendido pelos seus irmãos para o Egito? Jesus, ao nascer, vai para o Egito para não ser morto por Herodes. José sustenta a sua família e toda a terra. Pela sabedoria que ele tinha, ele traz sustento para toda a sua família. Jesus é a nossa provisão. José foi a continuidade de Benjamim. Nós somos a continuidade de Jesus Cristo. E um dos maiores exemplos de continuidade no Novo Testamento é o apóstolo Paulo, que é da tribo de Benjamim. Vou pregar sobre isso, fica atento aí, galera da Conectados. Jesus perdoou os seus irmãos. Perdão, José perdoou os seus irmãos. Jesus perdoou a todos nós. Você consegue enxergar tantos paralelos aqui, ó? Depois você volta, assiste com calma para anotar, se você não conseguiu anotar tudo. Ou já está aqui, ó. Esse esqueminha aqui eu deixei no material de leitura aqui, ó. José e Jesus. Se você tem o livro, você não precisa nem anotar, já está aqui. José e Jesus têm muitos paralelos. Vamos começar então? Vamos efetivamente para começar a leitura de hoje? Pega a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 43. A história está mais ou menos assim, então. Os irmãos de José vão até o Egito, porque o Egito é o único local que tinha mantimento. José os recebe, percebe que são seus irmãos, mas ele não se revela a eles. Por quê? Porque Benjamim não tinha vindo na caravana. Ele só dá uma informação para ver se o pai ainda estava vivo, tenta se informar sobre o irmão mais novo se está bem. Então o que ele faz? Olha, ele dá o mantimento que eles querem comprar, mas acusa-os de ser espiões. Ele manda os seus servos devolverem o dinheiro na bolsa das sacolas e os acusa de ser espiões, etc. Quando eles voltam para a presença de José, ele diz, olha, eu só vou liberar vocês vão só provar que vocês não são espiões se vocês trouxerem o irmão mais novo. E vocês vão deixar ainda um irmão de garantia. Então Simeão fica como garantia lá e eles voltam para dizer para Jacó, olha, a única maneira de a gente voltar e conseguir reaver o nosso irmão é que o nosso irmão mais novo venha. Era uma tentativa de José de reunir novamente, ver novamente Benjamim, porque afinal de contas, Benjamim era o seu irmão de pai e de mãe. Imagina o apreço que ele tinha por Benjamim, o irmão mais novo. Mas Jacó teria que romper com o seu medo e ter coragem para liberar Benjamim mais uma vez, porque se José, que era o filho amado dele, filho primeiro primogênito de Raquel, tinha morrido na cabeça de Jacó, né? Porque deram para ele a túnica cheia de sangue. Como que ele vai liberar Benjamim agora? O que aconteceria? Lembra que eu falei que era o próximo capítulo? Começa agora então. Gênesis capítulo 43, versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. Os irmãos de José levaram um pouco de cereal, mas acabaram de consumir o cereal que trouxeram do Egito e falaram para o pai, pai, vamos voltar para comprar um pouco de mantimento.
Mas Judá falou, lembra que ele falou pra gente que a gente não veria o rosto dele, a não ser se o irmão mais novo viesse? E agora? O que nós vamos fazer? Israel falou para eles, por que vocês fizeram esse mal? Ou seja, e agora? Respondeu eles, o homem nos perguntou particularmente pela nossa parentela. Perguntou se o nosso pai ainda vive, se a gente tinha outro irmão. E agora? Como que nós vamos resolver essa história? Olha que interessante um personagem. Lembre-se comigo que Rúben é o primogênito, gente. O primogênito era aquele que tem que, supostamente, tem que assumir responsabilidades. Ele já não ficou preso. Quem ficou preso lá foi Simeão. Agora, olha quem se levanta para assumir responsabilidade. Versículo 8. Com isso disse Judá ao seu pai, envia esse jovem comigo, nós levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão você o vai requerer. Se eu não te trouxer na tua presença, eu vou ser culpado para sempre. Judá assume a bronca. Grava essa anotação aí. Judá se levanta e assume a responsabilidade. Judá fala, não, deixa Benjamim comigo, deixa ele comigo, porque eu vou voltar. Se eu não voltar com ele, eu vou ser culpado diante de ti para sempre. Judá assume a responsabilidade. Anota de novo isso aí. A tribo de Judá assume a responsabilidade. Então, versículo 11, Israel falou, olha, se assim façam desse jeito, pegam o que é mais precioso da terra. Pega mantimento, leva bálsamo, leva mel, leva mirra, leva nozes, leva pistache, leva tudo, leva dinheiro em dobro. Esse é um pacote chamado de restituição. Eu vou pregar sobre isso também. Você viu que tudo que eu estou falando aqui no quarto dia dá umas 30 pregações. Então eu quero falar um dia sobre isso. Esse pacote que Israel prepara. Se é para ir, vamos com um pacote de restituição. Leva tudo isso e principalmente, versículo 13, leve também o vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem, que o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem e vos restitua. Você, o outro irmão que ficou, também deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Que frase forte de Israel, de confiança em Deus. Cara, não tem outra opção? Manda todo mundo, se eu ficar sem filhos, e aí vão todos os filhos dele, e tomaram os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e pegaram Benjamim, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Pensa na cena, gente. José, mais de 20 anos antes, tinha sido vendido. 15, um pouquinho, quase 20 anos, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos para o Egito. Benjamim era uma criança, de verdade, quando ele saiu. Uma criança, um pré-adolescente quando ele saiu. E agora quando ele volta, quando ele vê Benjamim mais uma vez, imagina como ele teve que se segurar. A questão é, vai José perdoar seus irmãos por tudo aquilo que aconteceu? Olha só. Então, vendo José a Benjamim, disse ao dispenseiro de sua casa, leve estes homens para casa, mata animais e prepara tudo, pois esses homens vão comer comigo ao meio-dia. Os funcionários de José no Egito não estão entendendo absolutamente nada. O príncipe do Egito, como era José, atendia caravanas e mais caravanas de diversos países para vender alimentos. Ele atendia no seu palácio, atendia no seu local de trabalho. Nunca ele fala, gente, mata animais, faz uma churrascada, leva esses caras para minha casa, eles vão comer comigo em casa. Ninguém estava entendendo nada. Agora pense comigo o coração de José, gente. O coração dele é precioso demais, porque por isso que eu digo que ele é um tipo de Jesus. Ele tem um coração perdoador. Ele agora tem o poder na mão, ele poderia mandar punir os irmãos que um dia o haviam vendido. Mas não, ele fala, prepara uma janta, faz um churrasco, mata animais, leva todo mundo para minha casa. Então fizeram como José tinha ordenado e levaram os homens para a casa de José. Versículo 18. Os homens tiveram medo e falaram, sabe por causa disso? É por causa do dinheiro que a gente levou de volta. Lembra que José tinha mandado colocar o dinheiro de volta? Então se chegaram ao mordomo da casa de José e falaram à porta, meu senhor, a gente já desceu uma vez para comprar mantimento, tentaram explicar, a gente trabalhou, a gente tem dinheiro com a gente, fica tranquilo. Então, versículo 23, olha a resposta de José, gente. Ele disse, paz seja convosco, não temais. O vosso Deus, o Deus do vosso pai, vos deu tesouro nos sacos dos cereais. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe para fora Simeão. Olha que José, que lição que ele está dando.
Ele fala, fica tranquilo, não precisa explicar dinheiro não, foi Deus que deu dinheiro a vocês, o dinheiro é do pai de vocês, trouxe o irmão que estava preso. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, lhes deu água, lavaram os pés, deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente, lembra que Israel tinha mandado um presente? Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham nas mãos. Presta atenção, os irmãos de José. E prostraram-se perante ele até a terra. Lembra do sonho de José? José nessa hora podia falar, tá vendo? Tá vendo? Olha vocês prostrados. Não, mas José tinha um coração perdoador. Versículo 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão mais novo, filho da sua mãe, e perguntou, esse aqui é o irmão mais novo que vocês me falaram? E falaram, sim. E olha o que ele disse, Deus te conceda graça, meu filho. Versículo 29. Benjamim recebe graça. Benjamim não tinha aberto a boca até agora, mas só porque ele se levantou ele recebe graça. A geração que vem depois de José, a geração da continuidade, a geração que vem depois de Jesus, a geração que continua recebe de Deus graça. Foi tão forte aquele momento, versículo 30, que José se apressou e procurou onde chorar. Ele foi chorar sozinho, lembra que eu falei isso aqui? Porque se comovera no seu íntimo por ter visto seu irmão, entrou na câmara e chorou. Que momento precioso na vida de José, que talvez imaginou que nunca mais ia ver a sua família. Depois, versículo 31, lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse, vamos servir a refeição. E começaram a se sentar na mesa, normalmente de forma protocolar, o irmão mais velho é que vai sentar na frente da pessoa mais importante, que era José. José inverte um pouco isso. Assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, o mais novo segundo a sua minoridade, e todos os homens ficaram maravilhados. E José fez um teste e fez uma figura de graça, que quando eu pregar sobre isso você vai entender. Ele serve todos, mas a porção de Benjamim ele serve 5 vezes mais. Ele serve com mais porção e os irmãos ficam quietos. Esse é no teste de maturidade para os irmãos. Será que os irmãos continuavam com o mesmo coração invejoso como tinham ao matar José? Ou será que ao ver Benjamim ganhando 5 vezes mais alimento eles vão ficar quietos? Graças a Deus ninguém falou nada. Eles ficaram quietos. Serviu, todo mundo bebeu e agora eles vão voltar. Só que José dá uma ordem, faz o seguinte, enche de mantimento os sacos que eles vieram, pode encher de mantimento, pega o meu copo de prata e coloca no saco do irmão mais novo. José está tentando ensinar eles uma lição. Tudo bem, eles saíram da cidade, não tinham nem chegado na metade do caminho. José mandou, olha, alcance-os e surpreenda-os. Ninguém sabia que estava escondido o copo, a taça dele de prata. Então aqueles servos, quando vocês alcançaram, vão falar, por que vocês pagaram mal por bem? Não é esse o copo que bebe o meu senhor? Não é esse o copo que era dele? Então ele faz uma armação mais ou menos, e isso que acontece. Eles são interceptados no meio do caminho, versículo 11, se apressaram, tendo cada um posto seu saco de mantimento em terra e abriram. O mordomo examinou e achou o copo no saco do mantimento de Benjamim. E agora? Era digno de morte isso. Judá, mais uma vez, versículo 14, se levanta e defende o seu irmão. Judá se levanta de novo. Onde está Rúben? Rúben é o primogênito, ele deveria ter feito tudo isso, defendido toda essa história, ficado preso, defendido tudo, mas quem se levanta é Judá. Então, versículo 16, então disse Judá, o que responderemos ao meu senhor, ao meu pai? O que nós vamos falar? Como nós vamos justificar se esse menino ficar preso aqui? Deus encontrou a iniquidade dos seus servos. Somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu faça essa coisa. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vocês vão embora. Judá falou, cara, vamos ficar todo mundo escravo teu. Ele falou, não, podem ir embora, eu vou ficar só com o mais novo que foi encontrado a taça com ele. Judá se aproximou dele e disse, Senhor meu, eu te rogo, permite que o teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira. Judá se levanta, porque tu és como o próprio faraó. Ele começa a explicar a história de vida deles. Olha que interessante, versículo 20. Judá fala assim, nós temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Ele está falando de José para o próprio José. Judá está dizendo, cara, por favor, não fica com o irmão mais novo aqui preso, não. A gente já foi acometido de tragédias. Esse menino aqui é filho da velhice do meu pai e o irmão dele já morreu.
Por favor, versículo 22, o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai morrerá. Agora, versículo 33, que fique o teu servo em teu lugar, ao moço por servo do meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Judá assume a culpa. Isso é uma revelação gigantesca, porque é evidente que você sabe, se não sabe, vou falar agora, Jesus é da tribo de Judá. Então a tribo de Judá, nesse instante, se levanta com ele, cara, não, eu assumo a culpa, eu fico no lugar. Nada disso acontece, sabe o que José faz? Então, pensa nesse momento, eu penso nesse momento num seriado. Então José, versículo 1 do capítulo 45, não podendo mais se conter diante de todos que estavam, disse, saiam todos da minha presença, todos os funcionários, sai todo mundo. E ninguém ficou com ele, saiu todos os funcionários, ninguém devia estar entendendo nada. Então José se deu a conhecer a seus irmãos. Você pensa nesta cena, José falando, sou eu, gente. Aqui está o irmão que vocês venderam. Aqui está o irmão que vocês jogaram numa cisterna. Aqui está o irmão que vocês intencionaram matar. Aqui está o sonhador que vocês tanto odiavam. Sou eu. Levantou a voz em choro, de maneira que todos ouviam até na casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda vivo. Seus irmãos não puderam responder porque ficaram atemorizados. Os irmãos ficaram... Olha eu tentando fazer uma dramatização. Os irmãos ficaram travados. Falaram, o quê? Como assim? Como que esse egípcio é José? Disse José aos seus irmãos, cheguem-se a mim e fiquem tranquilos. Olha isso. Eu sou José, o vosso irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora, este para mim, tá até um arrepio de ler isso, é um teste de maturidade. De entender que Deus controla todas as coisas. Porque olha o que José vai dizer no versículo 5. Agora, irmãos, não fiquem tristes. Não fiquem irritados contra vocês mesmos. Porque vocês me venderam para o Egito. Aqui eu fui vendido para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vós. José. Vou ficar de pé para uma salva de palmas para José. Meu Deus do céu. O cara teve a vida destroçada aos 17 anos. Capa arrancada à força, jogado no poço sem água, vendido para o Egito, trabalhando como escravo na casa de Potifar, traído por Potifar e sua esposa, preso injustamente por mais de 2 anos, governador do Egito com todo o poder. E quando ele olha as pessoas que causaram a ferida nele, ao invés dele falar, tá vendo, agora eu venci, vou pisar no pescoço de vocês. Não, ele diz, calma gente, fiquem tranquilos. Não fica nervoso com vocês mesmos, não, nem eu tô. Foi Deus que me mandou aqui na frente para preservar a vida de todo mundo. Meu Deus do céu, que maturidade é essa de entender a voz de Deus? Que nosso momento de reflexão de aqui seja um momento para você entender que você precisa liberar perdão, que você não precisa ter o coração amargurado, que você não precisa caminhar carregando fardos e pesos do teu passado. Se José fez isso, José é a expressão da graça, José é a expressão do perdão. Olha o que ele diz, sabe por quê? Porque já teve 2 anos de fome na terra, ainda vão ter 5. Mas Deus, versículo 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra. Lembra que José é o homem da continuidade? Ele já entendeu, Deus já mostrou para ele o plano completo. Ele está dizendo, olha, não é que vocês me venderam, vocês foram instrumentos de Deus, inclusive, vocês me traíram, mas Deus nunca me abandonou, vocês me traíram, mas Deus me abraçou. Eu só vim na frente, porque Deus sabia que a terra ia passar por fome, e eu tinha que estar sentado na cadeira que eu estou. Meu Deus do céu, José, Deus os enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha o versículo 8, gente, meu Deus. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Deus me pôs por pai de Faraó, senhor de toda a terra, governador da terra do Egito. José, que ensinamento espetacular. Vamos aplaudir de pé, José. Olha o que ele diz. Faz o seguinte, habitem numa terra, vocês vão ficar perto de mim. José dá a eles um pedaço de terra para habitar. E olha o que José diz, versículo 11. Ali sustentarei vocês, porque ainda vai ter 5 anos de fome. E vocês mesmos e meu irmão Benjamim, vejam, sou eu quem fala. Anuncia ao meu pai o que está acontecendo no Egito. José beijou seus irmãos. Versículo 14. Se lançou ao pescoço de Benjamim e chorou. Versículo 15. José beijou a todos os seus irmãos.
Faraó escuta, ouvida a história. Faraó escuta essa notícia, vem da história de José, e isso, versículo 16, foi agradável a Faraó. Gente, estou falando do Faraó do Egito. José devia ser um cara tão excelente, com tanto favor com o Faraó. Quando o Faraó escuta a história de filme, de série, a história épica, que os irmãos dele ele tinha se reunido com seus irmãos, ele tinha encontrado seus irmãos, isso dá favor, inclusive, com o Faraó. Olha o que o Faraó fala para ele, faz o seguinte, versículo 18, pega o seu pai, pega a tua família, venham para o Egito, comam da fartura da terra, meu Deus do céu. Emociona saber, sabe por quê, gente? A Bíblia é demais, né? Eu não consigo sair dos capítulos, vamos terminar. Olha que interessante o que a Bíblia está falando, gente. Toda tragédia acontecida na vida de José é porque ele queria preservar Israel, a raiz de Israel. Então Israel está sendo protegida. Quando Deus permitiu que José fosse vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, Deus tinha um plano maior. E José tinha entendido isso, então não se culpe ou não carregue culpas pelo teu passado. Entenda que Deus é soberano e cuida de tudo. Se precisar liberar perdão, libera perdão. Se precisar pedir perdão, pede perdão, mas prossegue. Agora então, autorizado pelo Faraó, o Faraó diz, vai pegar a tua família, manda buscar e que eles sejam sustentados com a fartura da terra. Então, indo mais fundo, quando o Faraó teve o sonho e José teve a estratégia para estocar alimento, não era só para o Egito, era porque Deus queria proteger Israel. Era porque Deus queria proteger a família. Então José se tornou um instrumento. Meu Deus do céu. Versículo 20. Olha o que o Faraó fala. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Meu Senhor Jesus. A cada um ele deu vestes, deu moedas de prata para Benjamim. Ele mandou provisão e eles voltam. Você imagina Jacó e a família, Jacó chegando e recebendo essa notícia. Olha o que eles dizem, versículo 25. Os irmãos chegaram e falaram para Jacó, versículo 26. José ainda é vivo. Ele é governador da terra do Egito. Os irmãos tranquilos para dar uma noticinha, né? Uma notícia fácil dessa. Versículo 26. O coração ficou como sem palpitar, não deu crédito. Ele entrou em choque, deu um choque em Jacó. Porém, quando eles contaram as palavras que José tinha, contaram a história, reviveu-se-lhe o espírito e ele disse, vamos, eu quero ver o meu filho antes de morrer. Que história linda, né, gente? Jacó então parte para encontrar sua família, partiu então Israel com tudo que possuía, veio de Berseba, ofereceu sacrifícios, falou Deus a Israel em visões à noite, dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus do teu pai, não temas para descer até o Egito, de lá eu te farei uma grande nação. Deus sempre, quando Israel se movia, quando Jacó se movia, ele dizia, eu continuo contigo, eu continuo contigo. Já vou lançar nossa frase de hoje aqui. Eu serei contigo. Em todas as movimentações que você faz em obediência a Deus, você escuta isso. Eu serei contigo. Aonde você faz, que obedece à voz de Deus, eu serei contigo. Nos desafios que você tem, nos investimentos que tem que fazer, nas mudanças que tem que fazer na tua vida, nas transições que tem que fazer, escute isso hoje. Eu serei contigo. É o que Deus está falando mais uma vez para Jacó. Eu vou ser com você, pode ir, não tenha medo de descer até o Egito, eu vou cuidar da tua família. Então, se levantou Jacó de Berseba e usou os carros que Faraó tinha enviado para levar. Faraó enviou carros, carros que a gente está falando são as carroças, por assim dizer. Ele mandou carros com animais para trazer as coisas de Jacó para o Egito. Gente do céu! E aí foram todos. Os nomes dos filhos, você vai ler lá, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, Efraim, Benjamim, Dan, Naftali, todos foram. E aí vai acontecer um emocionante momento do capítulo 46, versículo 28, que Jacó enviou Judá diante de si para José. José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gossém. Apresentou-se, lançou-se ao seu pescoço e chorou por longo tempo. Que reencontro deve ter sido. Olha o que Israel disse para José. Eu já posso morrer, pois vi o teu rosto e você ainda vive. Israel, inclusive, no capítulo 47, é apresentado a Faraó. Ele fala sobre habitar lá porque a fome estava severa na terra de Canaã. E o Faraó diz para o pai de José, a terra do Egito está diante de você. No melhor da terra faz habitar o teu pai e teus irmãos, coloca como incapazes, chefes de gado, e ainda eles ganham trabalho, gente.
Eles começam a trabalhar como chefes de gado, eles começam a trabalhar para o faraó no Egito. José, versículo 11, estabeleceu a seu pai e seus irmãos, deu a eles posse na terra do Egito. Olha o versículo 12. E José sustentou de pão a seu pai, aos seus irmãos e toda a casa de seu pai. José foi para o extremo. Ele poderia só ter perdoado e falar, ó, pedacinho de terra de vocês, se virem aí, fica tranquilo, vocês nunca vão morrer de fome. José vai além. José sustenta a casa do seu pai e de seus irmãos, porque ele mostra que o coração dele era perdoador. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. Acabou-se o dinheiro de totalmente todo mundo e José começou a comprar terras no Egito. Ele enriqueceu a Faraó. Assim, versículo 27, depois você lê com calma o capítulo 47, perdão. Assim, versículo 27, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gossém, tomaram nela posse, foram fecundos e se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito. Preste atenção nesse versículo, hein? 17 anos. Quanto tempo ele viveu ao lado de seu filho? 17 anos. Quantos anos tinha José quando foi vendido? 17 anos. O mesmo tempo de vida. No ciclo final, Deus deu de novo, ó, vive mais 17 anos. Você viveu só os primeiros 17, vou te dar mais 17. Isso se chama restituição. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chamou a José e falou, faz o seguinte, só uma coisa eu quero te pedir, não me enterra aqui no Egito, eu quero ser enterrado com os meus pais. Lembra que Abraão lá atrás tinha comprado a caverna de Macpela na terra de Canaã? A única coisa que ele pede é isso, cara, eu quero ser enterrado lá. Eu vou morrer aqui, mas minha semente não tem que estar aqui, eu quero estar enterrado na terra dos meus pais. E assim eles concordam. Jacó adoece, no capítulo 48, disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele vai contar a história dele. Deixa eu contar um pouco da minha história para você. E assim ele vai dizendo, agora então faz o seguinte, versículo 5. Os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Ruben e Simeão. Ele compara os 2 primeiros filhos de José aos seus primogênitos, Ruben e Simeão. E o que vai começar a acontecer é que você vai ver que Efraim e Manassés vão entrar na história das tribos. É como se José tivesse recebido a porção de primogênito. Ele tem 2 representantes nas tribos. Quando a gente começar a falar das tribos de Israel, você vai ver que não existe a tribo de José, mas existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. São filhos de José, não de Jacó. Isso é misterioso demais. Na divisão das tribos, José teve porção dobrada. Guarda essa aí, porque essa é nova para você aí. Ele teve porção dobrada. Os seus 2 filhos o representam. Então Jacó abençoa José e seus filhos. O que acontece é que na hora de abençoar, ele cruza as mãos, abençoa o mais novo primeiro, depois você vê lá com tudo. Então ele pôs o nome de Efraim diante de Manassés, ele abençoa, ele inverte as ordens para abençoar. E aí, o capítulo 49 é bastante importante, porque no capítulo 49 nós vamos ver Jacó abençoando a sua linhagem. Era comum quando um patriarca ia morrer, que ele abençoasse os seus filhos. E a bênção não é só abençoar por um momento. A bênção, na verdade, era profetizar. Era liberar a palavra profética para os seus filhos. Isso para nós pais é uma lição. Nós como pais temos que impetrar palavras de bênção para os nossos filhos. Nós temos que profetizar sobre o seu futuro, profetizar sobre o seu destino. Minha alegria aqui de fazer essas lives também, é evidente que estou fazendo uma live, tem 40 mil pessoas por dia que estão fazendo, mas os meus filhos estão fazendo. Estão agora aqui a caminho da escola e do carro eles assistem. Então, Isabela e Mateus, amo vocês. Deus abençoe. Vamos estudar a palavra junto. Esse é um legado para vocês. O pai começa a abençoar os seus filhos em Gênesis capítulo 49. A Bíblia diz assim que ele junta os seus filhos e começa a abençoá-los. Não vai dar para eu ler todas as bênçãos, depois você fala com calma. Vou chamar a atenção de umas. Olha só, a primeira. Ruben, você é meu primogênito. Mas lembra-se que Ruben tinha se deitado com Bila, uma das concubinas de seu pai? Ele diz, contudo, você não vai ser o mais excelente, porque você profanou o leito da minha cama, ou profanou o leito do teu pai. O pecado gera consequências. Ele abençoa Simeão e Levi, dizendo, olha, Levi, as suas espadas são instrumentos de violência. Vocês mataram, lembra que eles tinham matado os homens que haviam deflorado a sua irmã Diná na região de Siquém? Então, maldito seja o teu furor e etc. Vocês
vocês vão ter bênção, mas vão colher também as consequências. Vou mostrar alguns destaques na bênção de Jacó para os seus filhos. Versículo 8. Risca aí na tua Bíblia se você quiser. Ah, pastor, eu não gosto de riscar a Bíblia. Tenha uma que você possa riscar. Olha a minha aqui, ó. Eu tenho umas aqui que não tem um risquinho, mas tem outras que é uma rabisqueira só. Pelo menos assim eu gosto de estudar. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Então ele está dando para Judá. Porque lembra que ele tinha assumido a responsabilidade? Judá, você, os filhos do teu pai vão se inclinar a você. Ou seja, todas as tribos vão se inclinar a você. Judá, ele pensa, você é como um leãozinho. Você de manhã se levanta para a presa. E no final do dia, olha lá. Judá, você é um leãozinho. Da presa você subsiste. Filho meu, você se encurva e deita-se como um leão. Quem o despertará? Quem despertará o leão de Judá? Ele compara Judá com um leão. E olha o que ele adiciona. O cetro, que era o que o rei usava para reinar, não se arredará de ti. O cetro sempre vai estar contigo. Até que venha Siló. Na minha Bíblia está escrito Siló, mas até que venha aquele a quem pertence. Calma aí, gente. Calma, dá uma parada aqui que dá dando um arrepio. Se eu tivesse cabelo, eu estava arrepio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Israel está olhando para Judá e falando, Judá, você é como um leão. Você tem força para lutar com a presa. Em outras versões ele diz, você de manhã sai e à tarde você já volta com o resultado da tua caça. Mas Judá, o cetro de comando sempre vai estar com você. Sempre. Até que chegue aquele a quem o cetro pertence. Quem da linhagem de Judá vai ser chamado de leão? Jesus Cristo é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Meu Deus do céu. Ele continua abençoando todos os outros filhos. Depois você lê com calma todos meu Deus. Só essa aqui eu vou ter que ler. Olha, ele de novo. Quando vier esse a quem o cetro pertence, olha isso, gente. Quantos anos antes? Ele, versículo 11. A ele obedecerão todos os povos. Ao leão da tribo de Judá. Ele, esse leão, amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Ele vai lavar as suas vestes no vinho, a sua capa vai estar lavada com sangue de uvas. Meu Deus do céu, o que ele está falando? Ele vai chegar e vai amarrar o seu jumentinho como humilde, mas as vestes deles vão se cobrir de uvas, de vinho. Ele está vendo o sacrifício de Jesus. Dá um bug, não dá? Ele está vendo o sacrifício de Jesus na linhagem de Judá. Meu Deus do céu. Aí, os seus olhos vão ser cintilantes de vinho, os seus dentes brancos de leite. Ele vai ser alguém real. Aí ele vai me profetizar sobre Zebulon, sobre Issacar, sobre Dan, sobre Gad, sobre Asser, sobre Naftali. Vai profetizar sobre José, um ramo frutífero. Lembra que José vai representar 2 tribos. E por último ele vai representar e vai profetizar sobre Benjamim. Benjamim, você é um lobo que despedaça, de manhã devora a presa, à tarde já reparte o resultado do seu despojo. É isso, é sobre Benjamim. Perdão, falei que era sobre Judá, mas é sobre Benjamim. Você rachar e voltar com o resultado da colheita. Porque a tribo de Judá e Benjamim caminham juntos. Depois eu vou te explicar isso. Olha que maravilha entender que lá no leito de morte de Israel, ele estava profetizando o que mudaria a nossa história. Ele morreu e ele disse, eu quero ser enterrado na caverna que está no campo de Macpela, que eu já te dito, versículo 30, que Abraão comprou como posse. E então ali está sepultado Abraão, Sara, Isaac e Rebeca. Ele morre, José se lançou sobre o seu rosto, chorou, o beijou, morreu, versículo 2 do capítulo 50, embalsamaram o seu pai. Era uma técnica egípcia de mumificação que eles aplicam em Israel para que o corpo dele ficasse preservado mesmo morto, para ele depois poder ser sepultado, e é isso que acontece. Ele diz assim, eis que eu morro, versículo 6, versículo 5 ele fala, eu quero subir para sepultar meu pai. Faraó diz, fica tranquilo, sobe, sepulta o teu pai como você jurou. José subiu para sepultar o seu pai, o cortejo foi grandíssimo, José pranteou seu pai por 7 dias, e versículo 13 do capítulo 50, levaram-o para a terra de Canaã, sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abrão tinha comprado, e ele foi sepultado ali. Acabou o sepultamento. Agora,
Olha como é triste carregar culpa na vida toda. Os irmãos continuavam carregando uma culpa, porque morreu o pai. Olha o que os irmãos falam no versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já tinha morrido, falou, agora a casa caiu. Agora, versículo 15, vai ser o caso de José nos perseguir, nos retribuir certamente o mal que a gente fez. Os irmãos pensavam, cara, é bom demais para ser verdade. José está sendo bonzinho demais com a gente, não é possível. Agora que morreu o pai, acabou, é isso. Olha José, gente, como ele é um cara maduro, como ele é um cara perdoador. José respondeu para eles, versículo 19, não temais, estou eu no lugar de Deus. Você entendeu o que José está nos ensinando? Quando você não perdoa alguém, você está querendo entrar no lugar de Deus. Você está querendo exercer o julgamento. Então ele está dizendo, sou eu no lugar de Deus? Não. Na verdade, vocês intentaram o mal contra mim. Olha, mas Deus tornou o mal em bem, para que eu pudesse conservar muita gente em vida. Não temas. Eu vos sustentarei, vocês e os seus filhos. Meu Deus, José. Meu Senhor. Que personagem bíblico espetacular, José. Claro que, gente, numa live que fala de 14 capítulos em 1 hora, não dá para entrar fundo na história de todos os personagens. Eu estou fazendo junto contigo um resumo e trazendo alguns pontos de reflexão da leitura que você já fez ou vai fazer assim que terminar a live. Então, procure estudar profundamente a história de cada personagem que a gente está falando. A gente já falou aqui de tantos personagens maravilhosos. Abraão, falamos da própria história de Jacó, de José, falamos de Isaac. Agora acabamos de ver a história inteira de José aqui. Como é rica essa história. Versículo 22, José habitou no Egito, e ele a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, os filhos de Manassés, e José os tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos, estou morrendo, Deus certamente vos visitará, Deus os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Que legado, hein? Ao morrer ele fala, gente, eu estou morrendo, não esqueçam, Deus um dia vai visitar e vai levar vocês. Deus os visitará e vocês vão tirar os meus ossos daqui, eu quero ser enterrado lá junto com a minha família. Terminamos então o primeiro livro da Bíblia e vamos avançar para o segundo livro, ler 6 capítulos dele ainda hoje, então ainda tem uma missão aí nesses 15 minutos que faltam. Tá vivo aí? Tá tudo certo? A nossa frase de hoje é, eu serei contigo. Deus foi com Jacó, Deus foi com José. Nós vamos começar a entender então o que o livro do Êxodo fala. A palavra Êxodo vem do grego saída ou partida. O livro de Êxodo registra a história do Êxodo, literalmente, da saída do povo de Deus do Egito em direção à terra que ele havia prometido desde Abraão. No Êxodo nós vamos ter contato com um personagem dos mais marcantes do Antigo Testamento, que é Moisés, o autor do Pentateuco. Nós vamos ver que ele vai entrar na história aqui. Moisés é a figura do libertador, daquele que veio para libertar o povo. Porque o contexto é esse. José morreu, o próprio faraó morreu, os anos se passaram, um novo faraó veio para o Egito, que não conhecia a história de José, não conhecia o benefício que o faraó tinha dado à sua família. Então, ele transforma os descendentes de José em escravos no Egito. Antes, eles eram moradores da terra, trabalhadores da terra, agora eles se transformam em escravos. Deus precisa levantar um libertador. Deus precisa encontrar alguém para falar, cara, vamos acabar com esse tempo de escravidão. A história registra que eles estavam há mais de 400 anos escravos, clamando por libertador. E como Deus faria essa libertação? Deus vai chamar um homem em sua geração, um homem chamado Moisés. Moisés literalmente significa tirado de algum lugar, tirado das águas, tirado de uma circunstância, tirado de Moisés. Êxodo confirma o que aconteceu em Gênesis. O relato de Gênesis é uma continuidade em Êxodo. Vamos nessa? Êxodo pode ser dividido, se você quiser anotar, em 3 seções. Primeiro, a libertação de maneira miraculosa de Israel, do Egito, a jornada até o Monte Sinai e as revelações aos pés do Monte Sinai. Então vou falar de novo. Êxodo pode se dividir em 3 seções, vamos começar a ler ele hoje. Primeiro, como o povo foi livre de maneira miraculosa da escravidão. Isso está no capítulo 1 até o capítulo 13. Depois, a jornada até o Sinai, do capítulo 13 até o capítulo 18.
e depois as revelações junto ao Monte Sinai, do capítulo 19 ao capítulo 40. O cenário então é esse. Os hebreus estão oprimidos no Egito. Faraó havia morrido, José também, o faraó novo não sabia dessa história, e ele oprime o povo hebreu. Moisés também é um tipo de Cristo, por quê? Moisés é aquele que liberta o povo da escravidão. O que Jesus Cristo fez conosco? Nos libertou do pecado. Interessante ver que pela primeira vez nós vamos ver Deus falando diretamente com o homem. Como ele vai se apresentar a Moisés é uma revelação de como ele se apresenta a nós. Vamos para a leitura? A gente vai hoje até o capítulo 6, é isso? De Êxodo? Então vamos nessa, faltam 15 minutos, vai dar tudo certo. A história é essa então aqui, ó. Estes são, versículo 1 do capítulo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Ele está lembrando de novo a história. Lembra que ele está escrevendo esse momento e essa leitura ela é pós-evento, né? Então não é quem está lá no dia está lendo o jornal do dia. Então ele está lembrando o leitor de uma outra geração como foi a história. Então quem que entrou? Todas as tribos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asser, todas essas pessoas. Ele vai contar a história, versículo 6. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda a geração. Passou uma geração inteira. Os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram-se e multiplicaram-se, se fortaleceram de maneira que se encheu a terra. Eles estavam na terra de Gosém, estavam no Egito. Só que a bênção de Deus estava sobre eles, cresceram, multiplicaram. Então, versículo 8, se levantou um novo rei no Egito que não tinha conhecido a José, é o que eu já te contei. Então olhou e falou, calma aí, o povo está numeroso demais, vamos usar de astúcia para com eles. Os egípcios, então, versículo 11, puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas eles edificaram a Faraó cidades. Então viraram literalmente escravos. Mas olha como é bom estar debaixo da bênção de Deus, do eu serei contigo, versículo 12. Quanto mais os egípcios os afligiam, mais se multiplicavam. Os egípcios com tirania os faziam servir os filhos de Israel. Lhes faziam amargar a vida com dura servidão. O povo começou a crescer tanto, porque isso não impediu o crescimento, que Faraó fala, vamos fazer o seguinte, toda geração aqui de homens agora que nascer, se for menino, nós vamos jogar no rio, nós vamos matar esses meninos. É a tentativa do inimigo de matar o potencial, isso é um padrão. Quando ele vê algo que pode ser grande, quando ele vê algo que pode ser que pode engrandecer demais, como ele não é onisciente, como ele não sabe todas as coisas, ele mata o potencial no começo. Então, Faraó deu ordem às parteiras, se nascer menino, joga no rio. Elas começam a desobedecer até que no final fala, não, eu vou fazer vocês, versículo 22, a todos os filhos que nascerem os hebreus, lance-os no Nilo, mas as filhas deixem viver. Era uma ordem de morte. Imagina que desespero no arraial do povo de Israel, nos hebreus. O que acontece, o capítulo 2 é maravilhoso, que vai começar a entrar então na história esse personagem que a gente vai estudar com calma nos próximos dias. Veio um homem da casa de Levi, da tribo de Levi, então ele se casou com uma mulher da tribo de Levi. Tiveram um filho, só que tiveram um filho debaixo dessa ameaça. O esconderam por 3 meses. Já não podendo escondê-lo, a Bíblia diz que ele é colocado então num cesto pela sua mãe e que o curso das águas possam cuidar da vida desse menino, só que a irmã fica olhando de longe. O que acontece é que nos planos de Deus são mais elevados que os nossos. A filha de Faraó, a única pessoa que podia mudar essa sentença, ou podia pedir misericórdia ao seu pai, encontra esse cesto com o bebê, se afeiçoa a esse bebê e decide criá-lo. Deus então tira Moisés das águas. Lembra do nome? Moisés? Deus tira Moisés das águas para a vida. Água que seria a morte se tornar uma água de vida. Ótimo. Não só isso. A irmã de Moisés aparece, tudo bem, tal. A filha de Faraó diz, olha, faz o seguinte, você conhece alguém que pode me ajudar a criar um menino até desmamá-lo? E José é criado pela sua própria mãe, mas agora de forma legal. Os primeiros impactos da primeira infância até o desmame, e esse desmame a gente não está falando de uma criança, a gente está falando, o desmame na cultura era você já quase ser pré-adolescente. Então a sua primeira infância, quase pré-adolescência, ele é criado nos conceitos hebraicos, nos conceitos do seu povo. Ele é devolvido para sua família, só que ele fica com aquela raiz. Ele sabia ter um povo diferente, ele não era egípcio. Com certeza sua mãe teve chance de dizer. O que vai acontecer com José é que um dia ele vê
funcionário egípcio espancando um hebreu escravo. Ele olha de um lado, olha de outro, vendo que não tinha ninguém, mata o egípcio, versículo 2 do capítulo 2, e esconde-o na areia. José, é a coisa certa da forma errada. Você não vai se tornar um libertador sanguinário, matando as pessoas. Ele tem que fugir, porque no dia seguinte os hebreus falam: e aí, quem colocou você como príncipe sobre nós? E e Moisés agora percebe que não é egípcio, mas também não é aceito pelos hebreus. Ele está sendo tirado mais uma vez. Lembra do nome dele? Do contexto que ele estava vivendo. E ele tem que passar a fugir. Ele foge nesse ínterim. Enquanto ele está peregrino na terra, morre o rei do Egito, que estava procurando ele para matá-lo. E Deus vai chamar Moisés. Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, encontra-se com a presença de Deus no monte chamado Horebe. A vida de Moisés é feita de ciclos, como a nossa também. O primeiro ciclo de 40 anos foi quando ele viveu na terra do Egito. É o seu ciclo de preparação para o que ele viveu no futuro. 40 anos no Egito. Ele foge para o deserto. E esse encontro na sarça ardente aqui, já passaram-se mais 40 anos. Ele já está com cerca de 80 anos de idade. Tendo um encontro com Deus. Ele olha, ele já tinha se tornado especialista no deserto. Então, primeiro ciclo, preparação para o Egito, que um dia ele ia voltar. Segundo ciclo, preparação do deserto, que um dia ele ia enfrentar. São ciclos de preparação. Deus o encontra, então, no Êxodo capítulo 3. Ele está olhando um arbusto lá pegar fogo, mas que não se consome. Quando ele se aproxima, Deus fala: tira a sandália dos teus pés, a terra que você está aí é santa. Ele tira a sandália dos pés. Tirar a sandália significa começa uma nova caminhada. E Deus disse: eu escutei o clamor do meu povo no Egito. Eu vou levantar um libertador. Vai ser você, Moisés. Moisés tinha uma limitação, gente. Ele tinha língua pesada, a Bíblia descreve. Ele era gago. Como que Deus chama um homem gago, limitado, para falar para Faraó? Deixa o meu povo ir. Para você é fácil falar essa palavra. Imagina para um gago nervoso. Deixa. Como que ele ia falar, gente? Deus o chama na sua limitação, mas o chama para voltar para o Egito, o lugar que ele cresceu 40 anos, ou seja, o protocolo do palácio ele conhecia. Lembra do primeiro ciclo de preparo? Deus o havia preparado no Egito, Deus o havia preparado no deserto. Deserto esse que ele agora, um dia, ele ia voltar para peregrinar com o povo, mas não era um território desconhecido. Então, na verdade, a vida dele nunca teve em atraso. A vida dele sempre teve adiantada. Se você entendeu esse mistério, 6 e pouco da manhã. Não é que ele estava no Egito atrasado, ele estava no Egito adiantado, que um dia ele ia voltar lá e precisava conhecer o protocolo. Então, o que você está achando que na tua vida está paralisado, na verdade Deus está te dando um preview do que você vai ter preparo para o futuro. Essa mágoa não vai te matar, essa tristeza não vai te matar, essa crise financeira não vai te matar, ela está só se preparando para ser mais forte. É isso, Moisés. Então, ok. Só que Moisés, quando está encontrando ali com aquela voz que fala com ele, diz: quem que é você? Porque Moisés, lembra, ele cresceu no Egito, numa cultura politeísta, vários deuses. Deus Sol, Deus Lua, Deus Mato, Deus Grama, Deus Animal. Ele fala: tá, quem é você? Tipo, dos deuses que me ensinaram na infância, quem você é? Deus diz para ele: eu sou. Versículo 14. Eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou me enviou a vocês. Você assim vai ser lembrado eternamente de geração em geração. Então, Deus concede poderes a Moisés, porque Moisés continua dizendo: mas não vão crer em mim, eu sou pequeno demais. Aquela história, Deus pega e diz: lança na terra, capítulo 4, tua vara, a vara se transforma numa serpente, põe a mão na serpente, você vai dominar a serpente de novo. Meu Deus, é tanto detalhe da história aqui. Deus está mostrando para ele, olha, Moisés fala para ele: Senhor, versículo 10, eu não sou eloquente, eu sou pesado de boca. Lembra que eu falei, versículo 10, capítulo 4? Eu sou pesado de língua. Deus fala: fica tranquilo, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo? Quem faz o que vê e quem faz o cego? Eu sou o Senhor. Vai, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar, eu serei contigo. Deus só diz para ele: vai, quando você voltar, encontra Arão, que era irmão dele, e vai junto com Arão. Arão é a figura do sacerdote que vai junto. Lembra que os dois são da tribo de Levi? Então ele volta para o Egito para falar com Faraó. Vai começar então a nossa saga. Capítulo 5, eles chegam na presença de Faraó
e diz assim, deixa o meu povo ir. E Faraó inicialmente fala, quem é o Senhor? Tá doido? Para que eu deixe ir? Que história é essa? Pelo contrário, por que vocês estão vindo falar com a gente, interrompendo o trabalho do povo? Aumenta a carga de trabalho. Moisés, você achou que ia ser fácil? Você ia chegar lá e falar, deixa meu povo ir. E falou, claro, vocês querem ir? Fica tranquilo, querem meu carro emprestado? Não. A primeira tentativa gera uma gigantesca oposição. E não só oposição, ele foi tentar ajudar, parece que piorou. Ele aumentou a carga. Olha o versículo 6 do capítulo 5. Naquele dia, Faraó falou para o povo, não torne da palha para o povo fazer tijolo como antes. Que eles ajuntem a palha sozinhos, porque antes eles recebiam a palha e misturavam para fazer o tijolo com o barro. Agora não. Além de fazer o tijolo, eles vão ter que pegar a palha sozinhos. Aumentou a carga de trabalho. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que eles não deem ouvidos a palavras mentirosas. Ou seja, vocês estão querendo ser livres, vocês vão ser mais escravos ainda. Então, foram os capatazes dos filhos de Israel, chamaram o Faraó dizendo, por que vocês estão tratando assim os seus servos? Por que está acontecendo isso? Então, disse o Senhor a Moisés, capítulo 6, agora você verá o que eu vou fazer por Faraó. Por mão poderosa, ele vai deixar vocês ir. Por mão poderosa, ele vai lançar vocês fora da sua terra. Falou Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Deixa eu me apresentar a você, acho que você precisa entender quem eu sou. Eu tenho uma história com o povo de vocês. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu nunca fui conhecido. Meu Deus do céu. Que apresentação é essa para Moisés? Ele está dizendo, eu fui Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas pelo nome que eu estou me revelando a você agora, nem eles me conheceram. Você está me conhecendo com outro nível. Faz o seguinte, eu ouvi os gemidos dos filhos de Israel. Eu me lembrei da aliança que eu tenho com eles, versículo 5. Assim diz o Senhor aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, eu vos tirarei das garras do Egito, eu vos livrarei da servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Desse modo, versículo 9, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Nós vamos entender que não é fácil ser líder. Moisés está ouvindo de Deus, mas o povo não está ouvindo de Moisés. Moisés, porém, respondeu ao Senhor dizendo, Senhor, os filhos de Israel não têm ouvido, como que me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, lhes deu mandamento para que tirassem os filhos de Israel do Egito. Essa era a grande limitação de Moisés. E talvez você tenha limitações. E olha o que ele continua dizendo, olha, versículo 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor, Senhor, eu não sei falar bem, como vai me ouvir Faraó? Como vai me ouvir Faraó? Será que Moisés vai ter êxito na sua tentativa de livrar o povo de Deus? Será que Moisés vai ter êxito na tentativa de fazer com que o povo de Deus saia da escravidão de 400 anos? Será que Moisés vai romper com a sua limitação? Essas são as cenas dos nossos próximos capítulos no Parentflix, amanhã às 6 horas da manhã. A frase de hoje é, eu serei contigo. Deus nos promete companhia no meio da batalha. Lembre-se, Deus não nos promete encurtar o processo. Deus não nos promete nos livrar de lutas. Deus nos promete companhia na hora do processo. Companhia na hora da batalha. Eu não sei qual processo você está vivendo. Não sei qual a expectativa de promessa ainda não aconteceu. Uma coisa Deus promete para você. Eu vou ser contigo. Aonde você está, eu vou ser contigo. Deus não livrou José da prisão. Deus não livrou Israel dos propósitos que ele teve que viver. Deus não está livrando Moisés do processo, mas Deus está prometendo uma coisa, eu serei contigo. Eu vou subir agora essa live aqui e eu quero te pedir uma coisa, bomba de comentar, por favor, para que o algoritmo entregue cada vez mais e mais pessoas tenham acesso. Só escreve lá alguma coisa, se for o caso escreve, eu serei contigo, eu serei contigo, eu serei contigo. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas hoje. Que Deus abençoe, Deus te guarde. Manda no meu inbox aqui uma selfie tua, ou uma foto tua e de que cidade você está lendo a palavra para a gente ter junto. Tá bom? Muita coisa que eu li hoje está aqui, ó. Prometo que até o encerramento do primeiro mês nós vamos sortear um box desse aqui, ó. Tá? Mas adquire o teu. Adquirindo, você abençoe esse projeto também, ó. felipeparente.com. Adquire para você estudar. Que Deus te abençoe demais. Eu serei contigo.
Que Deus seja contigo hoje. Nós vamos mergulhar nos próximos dias na história deste amadíssimo e inspiradíssimo homem, Moisés. Já aprendemos demais com muitos patriarcas. Mergulha na palavra, não desiste do propósito. Eu serei contigo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Vou postar agora bomba de comentário. Deus te abençoe.